Bom, pessoal, esse aqui é o gráfico do índice IBOV, 60 minutos de time frame. Nós falamos bastante desse gráfico no nosso panorama semanal de ontem. Se você quiser ver mais detalhes sobre essas movimentações, você pode acessar ali no perfil do meu canal do YouTube e ver o último vídeo que eu postei antes desse aqui, onde a gente falou bastante sobre expectativas de mercado ao longo dessa semana. A movimentação que nós estamos fazendo aqui no IBOV é uma movimentação de continuidade de rompimento de choque. Então nós tivemos aqui o mercado rompendo o nosso change of character, e a partir desse ponto a gente tem a criação de uma região de inducement. Esse ponto seria o ponto em que o mercado poderia capturar a liquidez, uma vez que ele manipulasse essa região e ele estaria validando os order blocks da parte inferior. Então a expectativa do nosso fluxo comprador seria manipular essas movimentações aqui e dar seguimento ao movimento de alta, uma vez que foi aprisionado todo esse fluxo nessa parte de baixo. Você pode observar que o mercado hoje ele segura exatamente num Fair Value Gap que nós havíamos comentado bastante e que nós havíamos marcados aqui dentro dessa região do IBOV. É um ponto em que o mercado pode segurar. Eu acredito que ele tende mais a vir segurar aqui nos order blocks mais baratos, né? Aqui seria uma região muito barata para a gente estar comprando o IBOV, principalmente porque a gente está adotando esse ponto aqui desse movimento inteiro como referência de mercado. Então a gente tem o nosso inducement aqui, o Fair Value Gap está numa região muito próxima aos 50%, e você tem os order blocks dentro de regiões extremamente indicadas para se fazer uma compra. Então, à medida que o mercado oferecesse aqui uma entrada de confirmação, que você poderia pensar numa movimentação compradora. Antes da entrada de confirmação, acho muito arriscado você fazer qualquer tipo de movimento comprador. E, obviamente, esse movimento replica no índice, né, visto que a gente tem aqui o mercado indo até o Fair Value Gap. E aqui no nosso índice também acaba mostrando para a gente uma situação importante. Por quê? Além do mercado ir até o Fair Value Gap, lá naquela região de baixo do IBOV, a gente tem o mercado perdendo essa estrutura de continuidade, né, o mercado perdendo aqui esse boss. Nós tivemos aqui uma manipulação de topo dentro dessa região. E a partir desse momento, a gente tem a criação de um novo range de negociação. Então, esse range de negociação está trabalhando desse jeito, né? E uma vez que o mercado fez essa primeira retração aqui antes dos 50%, esse ponto pode ser o nosso inducement. Então, o mercado provavelmente pode induzir alguém ao erro dentro dessa região. Você tem a formação aqui de um order block nessa parte inferior, que ele vai ser utilizado ali para uma entrada, principalmente de entrada de confirmação, tá? Você vai utilizar esse order block para uma entrada de confirmação. Você vai utilizar este outro order block aqui para você trabalhar a sua região de zone to zone. Então, nós temos aqui estabelecido o nosso range de negociação, onde nós temos aqui, obviamente, o mercado trabalhando nas principais regiões de prêmio, né, desse movimento. Você tem aqui uma outra região que seria um drop base drop. E esse movimento de base aqui pode ser um movimento muito importante para a captura de liquidez, mas a informação mais importante para mim está na presença desse inducement. E uma vez que você tem ali o mercado induzindo ao erro, né, o mercado induzindo os operadores a trabalharem com essa movimentação aqui de indução, você tem que ficar de olho também nesses movimentos aqui de imbalance. Então você tem o mercado mostrando para a gente esse movimento aqui, quando você tem uma sequência de Fair Value Gaps, esse movimento, além de ele significar um imbalance, né, ele significar um desequilíbrio entre oferta e demanda, ele está significando para você um Liquidity Void. Então se a gente for trabalhar aqui esse imbalance, você também pode chamar ele de Liquidity Void. E isso daqui vai te mostrar a ausência de liquidez nessa região. E uma vez que você observar aqui o nosso Volume Profile, você consegue prever esse Liquidity Void que eu estou falando para vocês aqui. Isso significa que existe um vácuo de liquidez aqui. Então o mercado ele precisa, na grande maioria das vezes, preencher esse Liquidity Void, e aqui ele mostra para nós que a oferta está interessada nessa região superior e que a demanda está interessada nessa região inferior. Então aqui abre espaço para a gente fazer dois movimentos. O primeiro movimento é o mercado se aproveitar do inducement para fazer um movimento vendedor até esse order block de fundo, fazendo um zone to zone. O segundo movimento é o mercado ganhando esse topo, ele estaria ganhando o choque do movimento secundário, o choque da mitigação, o que ele teria também a presença de um pequeno inducement aqui e uma possível entrada de confirmação até este order block. Então você tem aqui as duas interpretações.
Você tem a interpretação do movimento principal e você tem a interpretação do movimento secundário, que o movimento secundário eu vou colocar numa linha tracejada, tá? Então, uma vez que você tem ali o mercado trabalhando das duas formas, cabe a você escolher qual das movimentações ali seria de maior interesse para você. No caso, o mercado rompendo o choque do secundário, capturando aqui a liquidez dentro desse order block validado, ou o mercado indo trabalhar na região primária e fazendo ali, obviamente, a movimentação da captura dessa liquidez na parte superior, tá? Então, basicamente, você tem que se atentar a essa região e, basicamente, você tem que se atentar ali a esta outra região aqui, tá? Então, é isso que eu vejo para a gente estar trabalhando dentro das movimentações do mini índice. Quando a gente fala de dólar, mercado bem estável aí, né, com a economia, várias situações ali favorecendo essa instabilidade. Se a gente for analisar aqui o movimento num time frame maior, você vai poder observar que o mercado não sai desse range de negociação aqui há bons tempos. E se você fizer uma leitura clara, você tem um sweep de liquidez aqui, você tem o mercado perdendo BOS nessa região aqui, você tem o mercado fazendo inducement nesse ponto e você tem o mercado podendo capturar liquidez dentro dessa região superior aqui, para você poder, quem sabe, trabalhar esse equal lows aqui na parte de baixo. Caraca, Gabriel, não consegui identificar esses desenhos, mas aqui é muito tranquilo, tá, gente? Você vai se acostumando, treinando seus olhos, tá aí a importância de você acompanhar os panoramas de mercado que acontecem ali ao vivo de quarta e domingo, para você poder ter ali ganhar, né, na verdade, uma maior agilidade na hora das suas movimentações, você poder aproveitar ali tudo que o mercado tem para te oferecer, tá? Então, o mercado ganhando aqui esse sweep de liquidez, foi lá, varreu a liquidez da parte superior, e agora a gente está trabalhando ali com uma movimentação de continuidade de baixa, né? Ah, Gabriel, poderia ser ali uma movimentação que poderia capturar a liquidez nessa parte inferior, utilizar isso como inducement desse movimento aqui todo, né? Teoricamente sim, mas eu acredito que o mercado venha antes testar regiões extremas ali da parte inferior, porque nós temos order blocks aqui importantes e o mercado pode utilizar esse equal lows aqui para induzir o operador ao erro e capturar a liquidez dentro desses order blocks. Mas antes dele fazer isso, né, pessoal, a gente tem ali a possibilidade do mercado vir executar esse order block vendedor aqui. E a gente teria uma movimentação aqui já desenhado, né, um zone to zone bem desenhado aqui. E você estaria trabalhando dentro dessas movimentações. Trabalhando sempre as extremidades, né, para a gente ter ali uma possibilidade de risco-retorno bem favorável a nossas posições. E ali se aproveitar dessa liquidez para gerar fluxo numa movimentação à parte, tá? Bom, pessoal, espero que você tenha gostado desse vídeo. Não deixa de se inscrever aqui no canal, assinar o sininho de notificações e, claro, seguir minhas redes sociais aqui na descrição desse vídeo. Um grande abraço a todos, um ótimo pregão amanhã, fiquem com Deus e até a próxima.